Olá pessoal, muito boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo aqui do Café com Robério, um bate-papo sempre leve e descontraído. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nada mais, nada menos do que a presidente do Fundo Social da cidade de São Bernardo do Campo e primeira-dama aqui da nossa cidade, que vem fazendo um trabalho que está surpreendendo a população de São Bernardo do Campo. Estamos aqui com ela, Zana Lima, nos dando a honra da sua presença. Primeiro, de coração, eu quero agradecer, Zana, por ter tirado esse tempinho aqui para fazer esse bate-papo conosco, com os nossos ouvintes, que já gostam de você, que geralmente nas nossas lives já falam de você, já falam desse trabalho que o Fundo Social vem fazendo aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Palavras deles, não minhas, tá? Palavras do pessoal que vem aqui, não minhas, que o Fundo Social agora trabalha na cidade de São Bernardo do Campo. É o que eu tenho ouvido muito das pessoas que sentam aqui e que fazem esse bate-papo conosco. Está conosco também a minha parceira de sempre, de todos os dias aqui, na apresentação do Café com Robério, a minha amiga engenheira Débora, que nos ajuda bastante no dia a dia e sabe também essa contrapartida de todo o dia a dia, das mães atípicas do dia a dia. Quero estender o meu agradecimento a toda a sua equipe de produção que nos atenderam aí, sempre de muito bom coração, a Joyce aí que nos auxiliou bastante e lá do outro lado, lá sempre me auxiliando ali nos bastidores, a minha esposa, a Regina sempre me ajudando. Mas enfim, sem perca de tempo aí, Zana, se puder, como se fosse necessário, apresente-se para o pessoal aí, diga quem que é a mulher que está revolucionando o Fundo Social de São Bernardo do Campo. Boa noite, Robério, boa noite. Primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês falando sobre esse trabalho do Fundo Social, né, dizer assim, o que falar, quando as pessoas dizem, fale sobre você, parece muito fácil, mas não é fácil, é difícil você se autodescrever, né. Na verdade, a Zana é hoje uma mulher de 50 anos, nascida e criada no Jardim Telma, num bairro periférico aqui de São Bernardo, que cresceu muito, né? Aliás, eu e Marcelo somos nascidos e criados no Jardim Telma, tenho muito orgulho de onde eu vim, das minhas raízes. Sou filha da Dona Lourdes, uma mulher muito humilde, eu venho de uma família muito humilde, fui doméstica, fui dona de casa, trabalhei na Cidade das Crianças muitos anos, nas lojas americanas, quando abriu aqui na Marechal, e era um supermercado ainda. Então, assim, essa é a Zana. Hoje eu sou mãe, sou avó, né? Hoje estou como presidente do Fundo Social e como primeira-dama, né? Mas tem sido uma honra trabalhar à frente do Fundo Social, porque a gente entende de verdade, né, a necessidade das pessoas, de onde a gente veio, e a gente sabe as dificuldades, né? Que na minha época eram umas, hoje são outras, mas eu falo assim que quando a gente consegue de fato ajudar as pessoas e ver sendo utilizado de uma boa forma a política, isso é gratificante, é algo muito, muito bom, de verdade. Verdade, é isso mesmo. É gratificante. Sim. A palavra é essa, né? Ver as coisas acontecendo, ver tudo dando fruto. E Débora? Saber que você está ajudando uma pessoa que, ou melhor, ajudar um grupo de pessoas que você já teve naquela situação em algum momento, como que você se sente e como que isso despertou isso em você? Na verdade, assim, olha, você se enxerga, né? Você se enxerga naquela situação, você sabe, eu já estive ali, eu sei qual é a necessidade, eu sei quais são as dores, porque às vezes as pessoas não falam, né? Elas simplesmente não falam. Eu, por exemplo, nunca fui muito de falar, mas você sente. Então, quando você encontra alguém, no caso, o Fundo Social, qual é o nosso trabalho hoje? E eu vou falar muito sinceramente, o Fundo Social, ele não trabalha sozinho, né? Porque todos os eventos que tem sido feito aqui na nossa cidade, a gente tem buscado fazer a entrada solidária. Por quê? Para a arrecadação ser maior, para que a gente alcance um número maior de pessoas, não só as hóspedes que estão cadastradas conosco, mas que a gente chegue também
nas periferias, onde a gente tem ajudado, onde a gente busca pessoas, líderes da comunidade, que levem a gente de fato aquelas pessoas que mais necessitam. Então, você saber que você está fazendo algo que já fizeram por você, que você está, né, transbordando na vida de alguém, isso é maravilhoso, é muito bom, é muito gratificante, é diferente, é muito, muito bom, de verdade. Essa sua trajetória, tudo que ocorreu, tudo que você passou, contribui hoje para esse trabalho que a Zana, vamos colocar a Zana, vamos tirar um pouquinho com todo carinho, tá? Vamos esquecer um pouquinho o título em si de primeira dama de São Bernardo, mas assim, a Zana Lima hoje fazendo todo esse trabalho e vendo que as pessoas estão reconhecendo. Eu sei que por conhecer o seu trabalho, tá? E por conhecer todo esse amor que você tem, até por se colocar bem como uma mulher cristã, uma mulher que é coluna assim dentro do lar, apesar de ser a primeira dama de São Bernardo, é coluna porque a própria Bíblia nos ensina que a mulher sábia edifica a casa, e você tem se mostrado isso não somente dentro da política, mas dentro do seio familiar, e aí falo como um pai de família, tá? Hoje você é exemplo dentro e fora da política. E toda essa sua trajetória, hoje ela contribui para que você consiga exercer esse trabalho. Como você mesmo disse, as entidades que vocês estão ajudando, que o Fundo Social tem ajudado bastante, elas têm crescido, elas têm aumentado o número de ajudas, na verdade, né? E foi feito um mapeamento, alguma coisa do tipo, para que você encontrasse essas associações, ou essas associações procuraram o Fundo Social. Consegue explicar para nós mais ou menos aqui como esse trabalho foi feito? Porque hoje o que nós sabemos e o que nós acompanhamos é que essa ajuda a essas entidades tem crescido para o número de pessoas ajudadas, vou colocar assim. E como isso foi feito? Como isso acontece? Como que a Zana consegue administrar ou conseguiu, junto com a equipe ali, fazer que esse transbordasse e aumentasse cada vez mais essa ajuda dentro de São Bernardo? Tá, assim, essas entidades já eram cadastradas no Fundo Social, porque o Fundo Social, na verdade, ele existe já há 36 anos aqui em São Bernardo. Esse ano ele completa 36 anos de existência. Né? Em alguns mandatos ele ficou parado e outros, né, quando trocava a gestão dava continuidade ao trabalho. Né? Então a gente só está dando continuidade e trabalhando para que essa ajuda seja maior do que já era. Né? A gente recebe ajuda, uma ajuda muito grande do governo do estado de São Paulo, da qual a gente repassa, e a gente busca também com empresas parceiras, com pessoas da própria cidade, que distribua, né? que tenha esse olhar solidário com as pessoas, né? da cidade. Então, eu acho que toda vez que a gente faz um evento na cidade, e é gratuito, e a gente fala uma entrada solidária, é para despertar isso nas pessoas, né? Porque se realmente vire um hábito. Olha, é de graça, mas assim, não custa eu ajudar com 1 litro de óleo, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, de arroz, porque você está ajudando uma família que não tem, né? O que talvez para a gente seja tão pouco, para aquela pessoa vale ouro, é valioso, é muito valioso, né? Eu acredito que estar aqui hoje foi tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, toda a minha trajetória, desde a minha infância, minha adolescência, eu acredito que foi Deus preparando para que hoje a gente chegássemos até aqui com esse olhar verdadeiro de ajudar, né? Não é só o status, né? Não é você chegar aqui, bater no peito e dizer, olha onde eu cheguei, olha como eu consegui. Não, não é sobre isso, né? Primeiramente, toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor, porque se a gente chegou aqui foi através dele, né? Porque ele permitiu, que ele tem um plano, do qual eu ainda não sei verdadeiramente qual é, mas assim, estou seguindo, Deus está falando, vai e a gente vai fazendo, né? Eu acredito que a gente conseguiu melhorar bastante a distribuição entre as entidades, por quê? Por conta disso, né?
conta que tudo que a gente faz é pensando em ajudar, em como melhorar, em como transformar a vida das pessoas. E quando a gente não consegue através das OSCs, a gente consegue de uma outra forma, buscando pessoas, né? A gente fica sabendo através de outras pessoas. É óbvio que a gente não consegue alcançar todo mundo, né? Nossa cidade tem quase 1 milhão de habitantes, existem muitas pessoas ainda em questão de vulnerabilidade social. Que bom fosse que a gente conseguisse chegar a todas elas, mas a gente tem trabalhado para chegar na maioria. É importante isso, é muito importante esse trabalho que está acontecendo. Sim. É importantíssimo isso que você acabou de colocar, Zana. E aproveitando o gancho aqui, você disse que está se permitindo continuar ou ser instrumento Sim. de Deus na vida de algumas pessoas. Isso leva em conta também o trabalho que você lançou, a Viva SBC, que você faz com tanto carinho, e que acontece hoje, que é algo muito diferente do que se acontecia na cidade de São Bernardo do Campo. Hoje nós temos uma esplanada do Paço, que por alguns momentos nós já vimos ela sendo declarada que ela pertence ao Reino dos Céus. E tem abençoado sim muitas vidas, até porque novamente a entrada ela é gratuita e é recolhida alguns quilos solidária, né? São quilos de alimento, né? Para que você entre e seja ainda abençoado. Você abençoa e sai de lá também abençoado. Mas esse trabalho veio do coração da Zana, foi algo porque a gente já acompanhou na campanha e nós já víamos indícios que isso iria acontecer já desde o início lá da campanha, lá atrás. Não foi nada que foi colocado como proposta de campanha, mas para quem acompanhou de próximo, de perto, já via que algo seria diferente em São Bernardo. Nasceu no coração da Zana isso? Vou te dizer, assim, durante a campanha, Marcelo está na política já faz mais de 20 anos, né? E eu sempre apoiei ele, ajudei, mas sempre muito nos bastidores. Acho que poucas vezes, enquanto ele foi vereador, eu fui até a Câmara, ou quando ele foi vice-prefeito, eu estive na prefeitura, ou no gabinete dele. Minhas filhas eram pequenas, então eu sempre prezei muito por ficar bem aquém da política. E quando ele disse que sairia candidato a prefeito, né? A primeira coisa que eu fiz foi, ele falou, eu vou precisar que você me ajude, mas de uma outra forma. Ele disse, eu preciso que você realmente saia para a rua, que você dê sua cara, que você, né? E para mim era muito difícil, sempre foi muito difícil. Então eu falei, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor estiver no negócio, se tiver isso para mim, então vai me mudando, vai trabalhando, porque o Senhor sabe como eu sou resistente, né? O Senhor sabe das minhas questões, do que eu acredito, e assim foi. E aí Deus foi me moldando, trabalhando em mim, e eu fui indo, até um dia que Deus falou para mim, falou, é um propósito meu, pode ir. Então aí eu entrei de cabeça, comecei a ajudar de verdade ele. E aí foi nascendo assim um desejo de fazer um culto de agradecimento, né? Era um culto de agradecimento. E aí eu falei com a minha pastora falou, vamos orar, filha, vamos orar, né? E aí foi crescendo, e aquilo... Chegou uma hora que eu falei assim, pastora, eu não quero um culto, eu não quero fazer um culto na igreja, eu quero fazer uma coisa grande. Legal. E aí eu falei, eu queria fazer um passo, mas isso era campanha ainda. Isso ainda era campanha. Para fazer um passo, o que eu precisava? Que o Marcelo fosse prefeito. Né? Exatamente. Nenhum outro prefeito me autorizaria a usar a esplanada do Paço para fazer uma viva, né? Um culto de adoração ao Senhor. Que na verdade todo mundo pensa que é um show, e não é um show. Não é sobre o show. É óbvio que assim, a gente traz cantores, traz pessoas, mas não é sobre o show, é sobre o que acontece durante o Aviva. Para quem vai lá e realmente se entrega e ora e busca, eu tenho certeza que
o que vive lá vai muito além. Não estou dizendo que não senta na igreja, sim. Mas isso, como você disse, foi para declarar realmente a nossa cidade é o rei do Senhor Jesus. E isso independe de religiosidade. Depende de religião. A gente não está falando aqui sobre religiosidade, não, pelo contrário. Não. Nós estamos falando que a Esplanada do Paço está aberta, por exemplo, foi criado várias secretarias, inclusive uma delas de assuntos religiosos. Se outra religião procurar para fazer e ela buscar apoio, ela buscar pessoas que ajudem, que custeiem, elas podem fazer lá. Tá? Tudo bem. Cada um declara aquilo que é. E eu declaro a minha fé, a minha religião. Então, e respeito ao próximo, e não tem problema nenhum com isso. Dentro desse, sem querer cortar o seu raciocínio, mas dentro desse Aviva São Bernardo, também tem sido recolhido, né, e recebido várias doações. Uma coisa que as pessoas nos perguntam muito, vocês, de certa forma, eu vou falar triplicaram, mas eu acho que eu estou errado, porque aumentou muito o número de doação. Eu tentei pesquisar, mas sim, nós achamos vários números diferentes. Mas acredito porque como chega várias vezes por dia, acho que é até difícil para se dar um número exato. E assim, olha, eu vou te falar, não é só nosso trabalho. A nossa parceria vem com shoppings que fazem eventos. O Shopping Plaza, por exemplo, ele tem um evento de carros antigos, do qual é doado 2 quilos de alimentos e eles repassam para a gente. Né? Então, vários não é só eventos. Não. Os eventos do fundo. Não, tem várias outras parcerias que a gente nem buscou, mas que eles entenderam e se dispuseram a participar conosco. Então isso assim realmente uma provisão, né? É uma provisão. Eu falo nosso porque eu sou esposa do Marcelo, então eu vejo que o nosso trabalho é diferenciado. Hoje nós temos várias secretárias mulheres, de secretarias grandes aqui na nossa cidade. Foi instituído, vamos começar pela Jéssica, pela vice-prefeita, né? Uma mulher, né? Um olhar já diferenciado de mulher como vice-prefeita, né? Que trabalha junto com o Marcelo, que se empenha junto para buscar melhorias para a cidade e está sempre empenhada e está sempre disposta. Fora ela foi criada a Secretaria da Mulher, que não existia aqui, a Sandra, por exemplo, que trabalha muito. E fora elas a gente tem outras, tem a Samara, que é da Cultura, da Secretaria da Cultura, a Ruth, que hoje está na habitação. Foi do meio ambiente. Foi do meio ambiente, hoje está na habitação. A Tati, que é de uma das mais importantes, que é a Secretaria de Finanças. Então, assim, a Milena, gente, temos muitas mulheres do coração da prefeitura de São Bernardo, né, que fazem parte de um governo que olha e entende a necessidade da participação das mulheres, né, que faz. Nós mulheres temos um olhar diferente, né? Os homens têm que admitir isso, né? Por isso que quando nós iniciamos esse programa, nós já procuramos aqui equilibrar a situação aqui. A gente sabe é o ponto de equilíbrio. Exatamente. A gente sabe que a gente precisa desse olhar, porque a gente sabe, a gente precisa se colocar no nosso devido lugar, e a gente sabe que dói dos dois lados, mas muitas vezes ela sente primeiro do que nós. Essa é a realidade. É verdade. Ela sente primeiro do que nós. Zana, mas se possível for, como que é para Zana Lima ser presidente do Fundo Social, primeira dama, esposa do prefeito, esse exemplo de família dentro da cidade, como você mesmo disse, para a pessoa que sempre, de alguma forma, pertenceu à política, porque o esposo já está ali há muitos anos, o esposo já foi vereador, deputado mais de uma vez, deputado, vice-prefeito, secretário de serviços urbanos. Sim. Então, você já está na política há muito tempo, mas hoje, de certa forma, teve que se expor um pouco mais, e se expondo, infelizmente, existem os dois lados da moeda. Mas hoje, como que é para Zana ser avó, como disse, ser mãe, e ter que ainda assumir toda essa responsabilidade,
e a gente só te vê assim, com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar e com a certeza de que pode, que vai fazer algo ainda melhor no dia a dia para as pessoas. Como que a Zana consegue lidar com tudo isso no dia a dia aí? Vou te falar, não é fácil, tá? Porque a gente tem, eu acho que uma das maiores dificuldades é você equilibrar a sua vida pessoal, né, com a sua vida de trabalho, né? O trabalho exige muito da gente, muito, muito mesmo. São várias agendas, são várias demandas para fazer. Minhas filhas hoje, graças a Deus, já são grandes, são mulheres já. Mas aí chegou minha netinha, que eu queria muito curtir mais ela e quase não tenho tempo para curtir. Marcelo também trabalha demais, é bem complicado. Mas acho que Deus, não tenho certeza, né? Deus vai dando força cada dia, um dia de cada vez, cada dia o seu mal, cada dia a sua dificuldade. E vai fortalecendo para que a gente não caia, né? Porque assim como todo mundo, eu, Zana, né? Sou de carne e osso, também tenho problemas como todo mundo, né? A gente não é super-herói, o que a gente tenta fazer é entregar o nosso melhor para as pessoas, né? Ainda que não pareça, ainda que elas não vejam, porque, como você disse, tem os dois lados da moeda, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é a gente que vai agradar. Mas eu tenho certeza de que tudo que eu tenho me proposto a fazer junto com a minha equipe, porque nem eu e nem ninguém faz nada sozinho, assim como o Marcelo também está rodeado de pessoas capazes, a minha equipe do Fundo Social também é uma equipe capacitada, de pessoas que gostam do que fazem e fazem com muito amor, e a gente trabalha, sabe, de verdade para entregar assim, o melhor que a gente pode, né? Por isso toda vez que a gente pede algo, a gente fala, gente, quando for doar, talvez não precisa ser um novo, se você tiver condição, doa um novo, mas se você não tiver, doa aquilo que você acha assim, olha, não me serve, mas serve para tal pessoa, vai servir para alguém, mas que seja de coração, né? Então tudo que a gente fizer, que a gente faça com amor, com dedicação, sempre lembrando, tentando se colocar no lugar do próximo, né? da pessoa. Eu não sei o que a pessoa está passando, mas eu posso tentar me colocar no lugar dela e fazer o meu melhor, né? Todos os dias, para aliviar um pouquinho o peso das pessoas. Entre tantas demandas e responsabilidades, quais as maiores dificuldades que você tem encontrado no meio disso tudo? A maior dificuldade ou resistência, digamos assim. É aquilo que eu falei, a gente não agrada todo mundo, né? Às vezes as pessoas nos veem com outros olhos, mas aí é sobre elas, não é sobre a gente, né? Eu sei bem quem eu sou, não tenho problema com isso, mas eu acho que a maior dificuldade ainda hoje é fazer com que as pessoas entendam que a política, embora pareça não ser boa, ela tem um lado muito bom de ajudar as pessoas. A política séria, a política verdadeira, aquela que é feita com amor, aquela que busca, não visa coisas próprias, sabe? Mas que você visa melhoria para a cidade, para as pessoas que vivem nela. Eu vejo a cidade como algo assim, eu nasci, cresci aqui, criei minhas filhas, agora tenho minha neta, depois da minha neta virão meus bisnetos, terão outras famílias, e o que a gente quer deixar para eles na cidade, né? Eu acho que as pessoas também precisam se conscientizar bastante. Estamos num ano eleitoral, a gente precisa esquecer isso de partido. A gente tem que pensar muito assim, olha, o que eu quero saber é o que está sendo feito pela minha cidade, né? Não por mim em si, mas na minha cidade. O que está sendo feito, né? E talvez você não, é aquilo que eu falei, talvez não está sendo no teu bairro, está fazendo em outro bairro. Então, se informar, se inteirar verdadeiramente das coisas que estão sendo feitas de melhoria, e você entender que o que a gente precisa é mudar a visão, abrir a visão e entender o que eu preciso que seja feito é que seja para o coletivo, né? E não só para mim, mas que seja para todos, que seja bom para todo mundo. Bacana, e como você colocou aí, ano eleitoral, as pessoas precisam
nesse momento de se conscientizar, né? Deixar de ficar pensando só em partido, assim como o prefeito fez, né? Sim. O prefeito, ele, como nós dizíamos aqui, para mim, eu acho que para São Bernardo inteiro, a candidata a deputada, seja estadual ou federal, para todos de São Bernardo, e aí eu falo com propriedade, porque eu encontrei muita gente na rua, diziam que seria Zana e mais um. O Marcelo vem e faz tudo diferente, faz tudo o contrário e faz tudo acontecer. Mas não viemos falar de política, muito pelo contrário, nós viemos falar sobre o trabalho que a Zana vem realizando, sobre o Fundo Social vem fazendo na cidade de São Bernardo do Campo, e para nós caminharmos aí até para o final disso tudo, as famílias em estado de vulnerabilidade, que o Fundo Social tem atendido bastante. Como eu disse aqui no começo, nós atendemos aqui no dia a dia muitas pessoas, muitas famílias nessa situação, e a grande parte delas são famílias atípicas, famílias que têm um neurodivergente, famílias que já vivem uma dificuldade muito grande e que vocês têm atendido com uma empatia extraordinária. E eles têm vindo aqui, eles têm falado sobre isso, por isso que trouxe esse desejo de conversar com você. Qual que é o sentimento que a Zana sente em saber que está fazendo esse bem para a cidade de São Bernardo do Campo, que está fazendo com que o Fundo Social atenda essas pessoas com amor, com carinho, e que elas estão se sentindo realmente acolhidas? Eu fico bem feliz, porque assim, o Fundo Social, como eu te disse, não trabalha sozinho. Eu preciso também dar mérito muito grande ao Henrique, ao secretário, porque ele também trabalha com um amor muito grande pelo que ele faz. Ele também é do social e, assim, o coração dele é gigantesco, gigantesco. Então, Henrique, olha, parabéns, você está de parabéns. Tudo o que ele tem de planejamento, ele fala, Zana, vamos tentar fazer assim, assado, então, eu não tenho problema nenhum com isso, sabe? Em dizer, fulano me ajuda, ciclano me ajuda, a gente trabalha junto, porque eu acho que é isso, que é a união que faz a força. Né? E o diferencial, e o que eu sinto, é que assim, a unidade, né? Como no Aviva, eu sempre falo isso no Aviva, que a gente precisa ser uma unidade. O governo precisa ser uma unidade. As pessoas precisam se tornar uma unidade. Saber que só unidos a gente consegue alcançar nossos objetivos, ajudar a cidade, transformar a cidade. Eu fico imensamente feliz de saber que a gente está conseguindo extravasar para fora esse trabalho, que as pessoas consigam enxergar, ter essa visão do Fundo Social, que trabalha não somente o Fundo Social, mas é uma união de secretarias mesmo, né? Todas essas secretarias que eu citei e as que eu não citei, em todos os nossos processos de arrecadação, de doação, eles estão sempre muito unidos conosco, né? Cada secretaria de São Bernardo, todas as 24 secretarias, a gente trabalha unido, não é só o fundo, né? O fundo é quem faz a distribuição, na verdade, mas todas as secretarias a gente une forças para que isso aconteça. Que bacana, e até para que isso aconteça não é fácil também, porque não. Nós sabemos que unir é difícil. Sim. Mas quando se tem gestão, quando se tem coração, quando se tem empatia, quando se tem vontade que as coisas aconteçam, é isso o grande resultado que tem dado. Eu só tenho a te agradecer, a te parabenizar em nome de todas as mulheres que vieram até aqui, que falaram de você, que citaram o Fundo Social, que citaram toda a ajuda que tiveram, famílias com situações de vulnerabilidade, que deixaram muito claro que, embora o Fundo Social já exista há muitos anos, não tinham chegado até alguns locais. Como você mesmo disse, é impossível você mapear São Bernardo inteiro de uma hora para outra, mas estão no caminho certo, estão trabalhando muito bem. Eu só tenho a te parabenizar, a você, a toda a sua equipe, a todos os secretários e secretárias que têm trabalhado para que aconteça esse trabalho magnífico que está acontecendo na cidade de São Bernardo. E se você puder, considerações finais ao pessoal aí, fique à vontade, o canal é seu, fique à vontade para aquilo que tiver no seu coração.
Eu quero só agradecer para cada pessoa que esteve aqui e me mencionou, até como exemplo, aí eu fico muito feliz com isso. Fico mais feliz ainda de saber que tem chegado de fato nas pessoas que mais precisam, de saber que a gente tem conseguido alcançar essas pessoas que muitas vezes parecem estar esquecidas. Não estão esquecidas. Elas talvez por um tempo não foram assistidas, né, por alguma OSC, e o que a gente busca é isso, trabalhar não só com as OSC, mas com aquelas pessoas que a gente sabe que precisa, que estão em questão de vulnerabilidade. É isso que a gente faz, buscar para poder acolher. E eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas, a minha equipe, aos secretários, a você que me trouxe até aqui hoje, a vocês que me receberam com tanto carinho, e dizer que Deus é maravilhoso, porque Ele vai nos fortalecendo, né, cada dia de uma forma, e saber que a gente às vezes acaba sendo um espelho para alguém, né, uma motivação, isso só nos fortalece mais ainda para dizer assim, você está no caminho certo, continua. É isso. Foi perfeito em tudo que ela colocou. Eu queria que você falasse um pouquinho, dá tempo ainda, né? Se alguém quiser ajudar, como que pode? Além da contribuição assim, pelos shows, arrecadação solidária, qual outro modelo que tem para essa arrecadação? Quem procura, onde procura? Sim. Nós temos o banco de alimentos, né, que fica ali na antiga CDESC. Então, se você quiser colaborar com alimento, com roupas, a gente vai entrar agora na campanha do agasalho, né, que é fundamental, né? Você pode levar lá, doar lá, deixar, ou mesmo na Chácara Silvestre, que é onde fica o Fundo Social, na Wallace Simon, são 1.800. Tudo que você puder doar, tudo que aquilo que não serve para você, mas que esteja em bom estado. E se você só foi tocado e quer nos ajudar, a gente recebe de muito bom grado. Saiba que tem um destino final e que a gente vai entregar para quem mais precisa. E tudo isso é muito bem selecionado, cuidado e tratado com muito amor e respeito. Zana, muito obrigado. Um brinde, um presentinho do nosso canal, em homenagem a tudo que você tem feito pelo trabalho que você tem feito na cidade de São Bernardo do Campo. Nosso agradecimento por você que está, por ter cedido esses momentos para nós, para que a gente possa entender e aprender um pouco mais de como ajudar e ver essa sua alegria transbordando a cada dia. E a gente vê aqui, e acho que falo pela Débora também, o brilho nos seus olhos quando você fala sobre ajudar, sobre a alegria que você tem de ver o resultado. Muito obrigado de coração. Quero agradecer também a todos que participaram conosco. Hoje nós não abrimos perguntas, porque a agenda da nossa primeira-dama e presidente do Fundo Social a gente sabe que é grande, mas você que perguntou aí, eu tenho certeza que no decorrer da semana aí, nós vamos bater um papo aí, e logo, logo você vai entender tudo o que está acontecendo. Quero agradecer a todos, a equipe que veio junto com a Zana, muito obrigado por estarem conosco, a minha esposa do outro lado lá, Regina, Débora, muito obrigado também por participar conosco, e de resto, eu só tenho a dizer a todos que tenham uma ótima terça-feira e que Deus abençoe a todos que nos ouviram. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigada.